Galera, vamos lá. Vamos falar sobre o sal rosa, que é o sal do Himalaia. Não é isso aí? Não, já está errado. Então, em 5 segundos eu já mostrei que você pode aprender alguma coisinha hoje comigo. Então, me dê essa oportunidade, encarecidamente. Peço que clique no gostei, se inscreva no canal. Vamos levantar a voz, vamos levantar o ânimo, porque você está tomando café da manhã e você tem que me ouvir. Beleza, pessoal, eu venho aqui com muito prazer, tá? Por isso que eu sou assim feliz. Olha, sal do Himalaia é um bom sal para a dieta? Então, o que acontece? É que a galera midiática alta, que hoje nem é mais alta, tá? O pessoal do YouTube tá pondo neles, eles já entenderam isso aí. Mas assim, o pessoal de mídia televisiva e tal, antes desencadeava assim, eles vomitavam e vinha de cima para baixo. E isso vinha que vinha. Então, goji berry, ração humana, suco detox, E teve um tempo que foi o sal do Himalaia. Então, o sal do Himalaia é do caramba, o sal do Himalaia é o melhor que tem. Ok, mas os estudiosos, obviamente, sempre riram disso. É que não tinha força. Hoje a internet tem. Então isso é muito bacana, porque na verdade a internet está mais forte do que as mídias convencionais. Ok, sal do Himalaia, o sal rosa, é o melhor sal para dieta, não é mesmo? Essa dúvida eu recebo de alguns alunos meus. E a resposta é sempre não. E vamos explicar por quê. Primeiro, o sal do Himalaia, ele é um sal que ele é rosa. Só que o sal do Himalaia, ele é caro. Tá? Quando eu falo caro, é caro. Tipo assim, 80 pau o quilo, 100 pau o quilo. Tá? O dinheiro de hoje, nem sei quando você está vendo esse vídeo, R$1 não deve valer mais nada, deve estar uns R$1.000 um quilo de sal rosa, um sal do Himalaia. Ele tem menos sódio do que o sal normal, um pouco a menos. Mais ou menos 20% a menos. Tá, isso é bom, não é? O sódio é um mineral importante para o nosso organismo. Nós não zeramos sódio, nós precisamos consumir sódio. Só que realmente a dieta do brasileiro exagera um pouco. Então se você usar algo que tem um pouco menos de sódio, isso ajuda no geral. Só que, qual foi o grande lance do sal do Himalaia? Foi a questão que ele tem alguns micronutrientes. E isso é bacana. Micronutriente é bom pra gente? Sim. Só que quanto que você usa de sal? Ah, Leandrão, eu sou um cara salgante da comida. 5 gramas, 10 gramas. Não, eu sou salgador mesmo. 15 gramas? Então, em 15 gramas, se você precisar de sal para bater micronutrientes seu, a sua dieta nem tem dieta. A verdade é essa. Porque é muito pouco. Então, você buscar bater vitamina, mineral com sal, não, é um fracasso dietético. Você vai buscar um pouco menos de sódio. Só que para isso, tem um outro sal que ele tem o cloreto de sódio, que salga. Só que existe uma outra substância que tem o poder de salgar, que não é sódio, é potássio. O cloreto de potássio. Então o cloreto de potássio, ele salga também sem ser sódio. E qual que é esse sal? É o sal light. O sal light ele vai ter 60%, 70% em algumas apresentações, menos de sódio. Então ele é 3 vezes melhor nesse ponto de ter menos sódio. E mais, ele é muito mais barato. Mas muito mais barato. Se você for comparar ele com o sal normal, ele é caro? Mas sal a gente usa muito pouquinho. Isso não vai dar diferença no final do mês. Então o sal, tudo bem, eu respeito que tem gente que está com a situação financeira mais apertada, pelo amor de Deus. Mas eu quero dizer, em linhas gerais, o sal, mesmo que tenha diferença, é muito barato, entendeu? Então você pode consumir o sal light, provavelmente, mesmo que você esteja apertado financeiramente, não é exatamente daí que você vai economizar tanto. Diferentemente do sal rosa, que é um absurdo de caro. O sal do Himalaia é caro, não é? Aí você vai dizer, não, aí você está enganado, Leandrão. Fui lá, não tem nada a ver com o que você falou de R$100 o quilo. Nada a ver, nada a ver. Não, é R$30, R$20 o quilo, o sal rosa. Sal rosa, não sal do Himalaia. O sal do Himalaia ele é rosa, agora o sal rosa não é do Himalaia. Não entendi. Sim, alguém veio, pegou um sal, pintou ele de rosa e não escreveu sal do Himalaia. Escreveu sal rosa. Só que o sal do Himalaia é rosa. E você, provavelmente até hoje, nunca nem tinha percebido isso. Ou seja, você ia olhar e falar, pô, preciso comprar aquele sal do Himalaia lá. Ah, sal do Himalaia é R$100 o quilo.
Concorrente, R$ 30 o quilo. Vou pegar, mas tá escrito sal do Himalaia lá, filho? Não. Tá escrito o que lá? Sal rosa. Mas passa tão batido que isso estoura de vender até hoje. Sal rosa é um sal pigmentado. Ou seja, o sal do Himalaia já não era um bom negócio, porque os micronutrientes que tinha ali não era importante. Um pouquinho menos de sódio. Agora pensa você pegar um sal, que até tem um pouquinho menos de sódio mesmo, pintado de rosa, só que você pegou um sal pintado de rosa. Saiu caro esse pintado aí, hein? Porque é R$ 30, sendo que o sal custa R$ 2, R$ 3. Então quer dizer, é sacanagem atrás de sacanagem, galera. Aí você que quer se cuidar, você só toma, né? Só toma invertida. Uma última consideração que eu quero fazer aqui, depois de tudo, Leandro, você usa sal light? Uso. Porque, como eu disse, a gente é acostumado a consumir um sódio um pouquinho mais alto. A gente é acostumado a comer a comida com um pouco mais de sal do que o ideal. Então, eu prefiro usar o sal light, porque aí eu erro para menos. E errando para menos, eu fico dentro da referência de sódio diário e tudo certo. Só que você vê uma necessidade de todo mundo usar sal light? Não. Tem gente que tem o paladar muito tranquilo, tá fazendo cutting. Quando você faz cut, você consome menos comida. Se não fosse só isso, no cut, a sua comida já é muito mais gostosa. Então, você no cut tem uma sensibilidade no paladar muito maior, porque você está com fome. Então você vai colocar um pouquinho de sal lá, a comida vai ficar saborosíssima. Então, quer dizer, você vai comer pouco, vai comer com menos sódio, provavelmente. Quando você está fazendo bulk, você come muita comida. E como às vezes você come meio emburrado, você quer deixar ela mais gostosa, então tem mais sódio. Então, num bulk eu acho muito legal o sal light. Num cut não precisa. E se você no bulk, pô, Leandrão, eu consumo muita batata doce no bulk, que é um carbo show de bola, como outros, mas a batata doce você não salga. Então, só aí o sódio já foi lá para baixo de uma refeição. Aí na outra refeição você consome banana. Você pode consumir o sal de boa, tranquilo. O que você deve monitorar? Pô, dá uma monitorada na pressão arterial, na retenção de líquidos. Em outros casos, lembra sempre disso. Leandro, mais tema? Não. Lembra sempre que o sódio, ele é essencial para o nosso organismo. Se você zerar o consumo de sódio, proeza que você não vai conseguir, mas se você conseguisse, você iria ter implicações péssimas de pressão arterial, entre outros problemas. Então o sódio nós precisamos, que a gente precisa de uma quantidade adequada. Se você está passando, sal light. Agora, sal do Himalaia e sal rosa, não consuma. Dica de amigo. Queria deixar agora uma indicação de um vídeo, uma dúvida que eu vejo que vocês não acreditam. Você corta o pão da dieta, o pão francês? Eu corto, mas você curte? Curto. Pão francês na dieta atrapalha? Como é que eu uso? Posso usar em bulk, em cut, pela manhã, no meio da tarde? Então dá uma olhada aqui, se você gosta de pão francês e você tira da dieta, eu acho muito relevante esse vídeo.